Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Senhor Dharma. Bom demais! Depois de ter tirado uma folguinha, eu retornei com força total para trazer mais um programa bem legal. Hoje eu vou falar sobre alguns personagens que merecem um reboot nos cinemas, seja porque estão sumidos da grande tela ou porque precisam de uma nova repaginada, uma atualização na sua história, com o intuito de serem apresentados para uma nova geração. Mas sabe o que não precisa de um reboot? A sua vontade de deixar o like. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição e também no botão do sininho, pois fazendo tudo isso você ajuda o canal a crescer e também a si mesmo, porque você vai continuar recebendo todos os vídeos assim que serão publicados. Beleza, então vamos começar o vídeo. Bora! Não é um top 5, mas em primeiro lugar eu coloquei aqui o Zorro, porque o Zorro sempre foi um personagem que eu admirei. Vigilante que é a lá Robin Hood, sempre ajudando aos mais necessitados, combatendo o crime sempre que possível. E o último filme com o Zorro foi lá em 2005, em A Lenda do Zorro, já faz um bom tempo. Inclusive eu vi no cinema, eu quase não entrava por não ter a idade necessária. É verdade. Muitos podem achar que o Zorro é uma espécie de Batman das antigas, que de fato ele é. O criador do Batman se inspirou muito no Zorro. É um herói que usa uma máscara, usa uma capa, ele tem muito dinheiro, tem ali a caverna como o esconderijo dele e também tem um meio de transporte para levá-lo onde for preciso. No caso do Zorro é o cavalo Tornado. Bonito demais. Então, se quisessem seguir a linha de A Máscara do Zorro, que é o primeiro filme com o Antônio Bandeiras, tem um mentor, tem um aprendiz, o mentor era o Anthony Hopkins, e ele poderia ser o novo mestre da vez, já que o aprendiz, na minha visão, poderia ser interpretado pelo Anthony Ramos ou pelo Diego Boneta. Eu sei que provavelmente eles não terão o mesmo carisma do Bandeiras, mas tem que arriscar. Eu até penso que se tiver uma trilogia, o Antônio Bandeiras poderia estrelar os 3 filmes, guiando o novo Zorro às novas aventuras. Concordo! E claro, não poderia faltar o tema clássico dele na trilha sonora. Então, quem ficar com o trabalho de criar as novas músicas tem que homenagear o compositor que criou anteriormente as faixas clássicas do personagem, o James Horner. E para o cargo da direção, eu gosto do J.A. Bayona, que ele faria um ótimo trabalho. Seu currículo tem bons filmes como O Impossível e A Sociedade da Neve. Muito bom! Em seguida temos o Motoqueiro Fantasma, um anti-herói muito legal, ele é incrível e que perderam muitas oportunidades de criar histórias fantásticas com ele no cinema. As únicas vezes que a gente viu o personagem nas telonas foi na duologia estrelada pelo Nick Fucking Cage! Que, vamos ser sinceros, nunca foram bons filmes de verdade. O primeiro, talvez ali seja razoável, ok, eu também vi no cinema, adorava, mas a gente sabe que os filmes eles nunca puderam mostrar o verdadeiro talento do motoqueiro. Toda a história dele é sinistra, O cara faz um pacto com o Mephisto, o diabão, para salvar o pai, só que ele é enganado e acaba se tornando um caçador de recompensas pro Cramunhão. E por mais que os filmes não sejam muito bons, ou até bons, pelo menos as cenas de transformação e o uso dos efeitos especiais para o esqueleto motoqueiro, cara, eram impressionantes. Puta merda! Isso foi do cacete! Eu ainda não revi esse filme hoje em dia, então eu não posso dizer se ainda passa. Agora o segundo filme é uma parada inacreditável de ruim. Puta merda! E quem eu pensei que poderia ser o novo Motoqueiro Fantasma nos cinemas, eu tenho 2 opções. A primeira opção é o Austin Butler e a segunda opção é o Michael B. Jordan. O Austin, porque a sua performance no filme Elvis me fez pensar que ele conseguiria interpretar algo na mesma vibe. A diferença é que agora seria um motoqueiro profissional, E que quando ele está transformado no espírito da vingança, ele poderia trazer novas nuances ao personagem e também novos dilemas. O Michael B. Jordan, a mesma coisa também, ele já mostrou que pode interpretar um personagem mais intenso e vê-lo como motoqueiro fantasma ou até como um motorista. Cara, seria perfeito.
E até como diretor, ele manda bem. Ele estreou em Creed 3, então prova que se tiver um futuro longa desse anti-herói da Marvel, ele estará em boas mãos se o Michael B. Jordan dirigisse, mesmo se ele não fosse escolhido para o papel do Johnny Blaze. Concordo plenamente com você. O terceiro personagem do vídeo pode ser um pouco polêmico, pois o John Rambo, do Sylvester Stallone, é um ícone do cinema de ação e eu nem diria que um reboot seria necessário. Tem poucos anos que o último e ruim filme do Brucutu saiu e prova que não só o Rambo precisa descansar, mas o Stallone também. É verdade. Portanto, o que foi que eu pensei se por acaso apostassem numa nova versão do John? Era óbvio que uma atualização tem que ser feita. Se antes os traumas do personagem era por conta da guerra do Vietnã, agora poderia ser a guerra do Iraque ou a da Ucrânia. E ao invés do reboot ser focado totalmente na ação, o centro das atenções seria o terror psicológico que o Rambo enfrentaria no dia a dia, que de fato acontece ali um pouco no primeiro filme. Até pensei que o John poderia enlouquecer de vez devido aos gatilhos terríveis da guerra, né, de ser torturado, perder amigos, e ele mataria pessoas inocentes achando que eram soldados inimigos. A mente dele o trairia. Então é preciso lembrar que seria uma visão um pouco diferente do que foi visto nos filmes anteriores, principalmente do 2 ao 5º. Provavelmente os fãs mais ávidos das lutas, dos tiroteios, as explosões, eles detestariam essa nova versão que eu tô comentando. Pelo menos não seria mais do mesmo. Mas como Hollywood é do jeito que é, essa ideia seria descartada rapidamente e partiriam para ação. Agora, quem substituiria o Sylvester Stallone do icônico Brucutu? Esse é o problema, porque na minha opinião, a maioria dos atores que eu pensei estão um pouco velhos para o papel. Velhos entre aspas, eles também não estão idosos. O próprio Sly tinha 36 anos quando fez o primeiro filme lá em 82. Mas se a gente seguir nessa linha, eu acho que o Tom Hardy ou o Jake Gyllenhaal seriam boas escolhas. Mas eu acho que o Tom Hardy, ele tem essa pegada mais Brucutu do que o Jake Gyllenhaal, mas o Jake Gyllenhaal é muito bom ator, então por isso que eu escolhi ele. E pra dirigir, eu não poderia pensar em outra pessoa que está se destacando atualmente, que é o Chad Stahelski, o cineasta por trás da ótima franquia John Wick. Ele com certeza atualizaria as cenas de ação, até como elas seriam filmadas. Quem sabe a gente não veria um plano de sequência ali mais estilizado, do Rambo massacrando os inimigos. É do caralho, o cara é foda, patroa. Agora, se tem uma franquia de games que foi para o cinema 2 vezes e fracassou miseravelmente nas duas, eu estou falando, é claro, de Street Fighter. Basicamente, todos os personagens precisam de um reboot imediatamente. Aquele filme lá com Van Damme tá completando 30 anos em 2024 e cada vez que eu vejo trechos dele no YouTube, cara, é pavoroso. O seu rival dos games, né, o Mortal Kombat, tentou também a sorte e digamos que quase foi pro lixo, igual a Lutador de Rua. Mas ele vai ganhar mais uma sequência, então ele vai tentar de novo. Vamos ver se desta vez agora vai. Tô confiando. O problema é que Street Fighter ele foi escanteado e esquecido no churrasco por conta dos filmes tenebrosos que teve, o de 94 e o que tem a Chun-Li, com a atriz do Smallville. Nossa, que filme ruim, cara! Essa franquia retornaria aos devidos eixos com o Jordan Vogt Roberts. Eu não sei pronunciar esse nome, pode ser Jordan, não sei. Ele dirigiu o melhor filme do Monstro-Verso, né, que é o Kong, a Ilha da Caveira. Então eu não tenho dúvidas que um novo Street Fighter em mãos, o projeto conseguiria sair do inferno de desenvolvimento e ver a luz do dia mais uma vez. Assim. Agora, em relação ao casting, como são muitos personagens, eu não vou falar deles, mas vários não podem ser whitewashizados. Ele tem toda a razão. E para fechar o vídeo de hoje, um reboot de Jason Voorhees, bem lapidado, com um roteiro mais intimista. O famoso assassino de jovens transantes fugiria do clichê e partiria para uma nova concepção. Há muitos curtas-metragens com o Jazão e tem um deles que é muito bom, o Never Hike Alone. O Jason dessa minha ideia seria nesses moldes. Continuaria sendo um matador implacável, mas ele surgiria quando fosse realmente necessário. Você deixa ali alimentar o suspense para quando for o momento certo ele aparecer enfiando um facão na cabeça de um dos monitores. Como é que é, rapaz?
E depois que eu assisti o Sorria, eu percebi que dá sim pra fazer longas de horror mais intimistas com icônicos slashers dos anos 80, não só o Jason, mas com o Freddy Krueger e o Michael Myers. E quer saber de uma coisa? Eu vou falar deles também. Com o Jason, a trama poderia simplesmente ser uma caçada contra o assassino bombado que não para de matar os adolescentes que só querem dar uma pimbada, ou um filme de perseguição no Crystal Lake, parecido com Never Hike Alone, foca em dois personagens, né, o Jason e uma Final Girl. Seria até legal porque o filme já começa com todo mundo morto, só sobrou a Final Girl e é o filme inteiro essa perseguição. Não precisa ser muito longo, pode ser 1h20. E com Fredão da Massa, produzido pela A24, também seria top. O cara é real ou é a minha mente pregando uma peça? E provavelmente não saberíamos da verdade mesmo após o final dos créditos. Que seja deixado a interpretação dos espectadores. Bem louco! Novamente, eu não sei se essas ideias iriam agradar os fãs mais fervorosos, já que qualquer mudança, nem que seja um fio de cabelo, eles já trazem suas tochas e garfos gigantes para protestar. Enfim, para a direção do reboot do Jason, tem que ser um fã para pegar o projeto. Então a minha escolha seria o Eli Roth, que já fez o seu slasher ano passado com Feriado Sangrento, que é bem legal. Então ele já estaria em casa. Agora, para a nova versão do Freddy Krueger, eu acredito que o Robert Eggers, ou Eggers, é a melhor opção nesse cenário. Já o Michael Myers, que é o meu favorito, eu ainda não pensei em nada. Então quem sabe numa parte 2 deste vídeo. Oh, não! Bom, galera, estas foram as minhas escolhas para personagens que podiam ter um reboot aí, se quiserem fazer. Os meus favoritos são os dois primeiros, o Zorro e o Motoqueiro Fantasma, mas todo mundo aqui é bem-vindo a ter um reboot, desde que seja pelo menos um pouco necessário para a geração atual. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de clicar no like, no botão de inscrição e também do sininho. Até mais, pessoal!